Acho que já está gravando, perfeito. Bom dia, pessoal. Retornamos então para a nossa segunda sessão aqui do dia 20 de outubro, tá? da Jornada Acadêmica da UFOPA, o 10º Seminário de Iniciação Científica. Eu sou o professor Lincoln, sou professor do IEG e estou aqui hoje dando apoio técnico para essa sessão. No início, a sessão será mediada pelo professor Raimundo Augusto Rego Rodrigues Júnior. Tá? Nós temos, ao total, são 16 minutos para cada apresentação, 8 para o vídeo e mais 8 até 8, né, para comentários, perguntas de todos os presentes aqui. Perfeito? Professor Raimundo, eu passo o comando para o senhor agora. Fique à vontade. Obrigado, professor Lincoln. Então, não sei se o Alexander já está aí. Bom, mas eu acredito, então, que a gente... bom dia a todos, tá? Eu sou o professor Raimundo, programa de computação, e eu fiquei responsável de mediar as duas primeiras apresentações, tá? Eu vou já pedir, né, para o técnico já preparar o vídeo, tá? Acho que não sei qual é a sugestão, né? Se eu troco para ver se a gente espera o Alexander, troco a ordem, ou eu já posso pedir para passar o vídeo e abro para as perguntas depois. Qual seria o ideal? Estou só esperando aqui o vídeo carregar, Raimundo. Eu acho que nós temos que seguir a ordem. Caso ele não esteja presente, eu não sei se o orientador... Tu és o orientador dele? Sim, coincidência. Beleza. Aí Ex-orientador talvez... já, ex-orientador. Isso. Aí tu podes apresentar, tu podes Posso manter esclarecer as dúvidas que tiver. Isso, manter as dúvidas e... Tá ok. Acho que está compartilhando aí. Isso, então, o título do trabalho é Um novo método de otimização global, algoritmo de liderança influenciadora, e o responsável pelo trabalho, né, o bolsista, no caso, foi o Alexander Gonçalves de Matos, e o orientador, Raimundo Augusto Rodrigues Júnior, que no caso sou eu, tá bom? Acho que pode iniciar a apresentação. Olá, chamo Alexander e meu trabalho é como método de computação influenciador. Para ver a seguinte ordem de apresentação, a introdução, a justificação, que a discussão, considerações finais e referências. No dia a dia, é normal se deparar com situações que envolvem tomadas de decisões em diversos campos. Matematicamente, solucionar problemas desse tipo é solucionar problemas de otimização. Otimizar é o ato de melhorar ao máximo o que já existe, buscar sempre o melhor resultado de uma situação. Os problemas de otimização, eles são caracterizados por situações que visam maximizar ou minimizar uma função matemática. Essa função matemática ela é formada por seguintes elementos. Ela tem que ter uma função objetiva, que representa a quantidade a ser otimizada, um conjunto de N variáveis que afetam o valor da função, um conjunto de restrições de igualdade, desigualdade e restrições laterais. E a gente tem as técnicas de otimização que já são conhecidas há muito tempo, visando resolver esses problemas de otimização. Elas são utilizadas na engenharia, na administração, na logística, no transporte e em várias outras ciências. Os benefícios avançados com a otimização eles são significativos na indústria química, por exemplo, onde eles aumentam o rendimento de produtos, rendimentos em termos de contaminantes, a redução de contaminantes, a redução do consumo de energia, eles previnem parásitos, definem desgastes dos equipamentos, porque se você consegue testar computacionalmente, isso vai te ajudar muito, porque você não coloca os equipamentos para testar de forma exaustiva até chegar ao melhor resultado. Problemas de otimização, eles já existem diversas soluções para eles na literatura,
mas ainda assim grandes problemas sem solução. E nem sempre um método ele vai conseguir alcançar o resultado desejado. É um problema. Por isso, é sempre importante que exista, né, a criação de novos métodos de otimização. Nós temos aqui o problema do back-end lab, que onde a gente tem a função objetiva do problema, aqui o f de x, e também as restrições do problema. Estamos aqui onde são os valores de x1 e x2 estão sujeitos. Esse é um exemplo de problema que o Ali ele visa resolver. Bom, o objetivo geral desse projeto ele tem o desenvolvimento, né, do método de otimização global, do Ali, para a resolução de problemas contínuos de otimização global com restrições de caixa. Nos objetivos específicos, nós temos aqui a avaliar a eficiência e a robustez do método desenvolvido, redução de problemas bem difundidos já na literatura, fazer modificações e melhorias no método a partir das do inicial, fazer algumas modificações para que o método ele não tenha na caixa que ele gera logo, né, nas instruções de cada problema, e também um método funcional para N dimensões, para intervalos para cada dimensão. E os resultados em eventos ou revistas com relevância internacional e nacional. A metodologia utilizada foi inicialmente um estudo na literatura sobre métodos de otimização e quais são os problemas que eles têm resolver, otimização global. Então, foi feito um estudo, né, pelo Ali, né, a gente pegou a teoria da liderança para poder estudar, para poder desenvolver o Ali. A gente desenvolveu um algoritmo matemático, né, um algoritmo mais prático, pensando na liderança. Então, partimos para um pseudocódigo a partir daquele algoritmo, revisamos o algoritmo, e então fomos para a implementação do Ali na linguagem com robustez, uma linguagem robusta, uma linguagem rápida, uma linguagem de programação C. E por fim, a gente aí mediu o desempenho do Ali para problemas já conhecidos na literatura. O Ali, ele foi aqui testado nesse trabalho para esses problemas em total, né? E sempre com população de 25 indivíduos, e foram realizadas 5 corridas. A cada corrida era necessário chegar ao mínimo global com uma margem de erro de 10 a menos 5, e um máximo de 100 mil interações. Bom, como resultado desse trabalho, nós tivemos primeiro o Ali. A gente conseguiu desenvolver o algoritmo do Ali, que o algoritmo do Ali ele é baseado na liderança, né, na liderança influenciadora, onde o líder ele consegue exercer uma influência positiva no grupo de indivíduos, fazendo com que o grupo de indivíduos converja para o melhor valor possível. O líder vai servir como um exemplo, e todos aqueles, quando ele tem um bom desempenho, ele é eleito líder, todos aqueles indivíduos na região, eles procuram se espelhar no desempenho do líder para ter o melhor desempenho. A cada interação, um novo líder é decidido, sendo aquele que tem o melhor desempenho, e todos vão tentar ser mais parecidos com aquele líder. Aqui nós temos o algoritmo desenvolvido do Ali. Bom, a gente primeiro tem a geração da população inicial, a gente define algumas variáveis iniciais e vamos fazendo algumas verificações. A gente calcula a distância, né, e fazemos verificações da distância, também aqui pela faixa do cone. Por fim, a gente vai definir a população nova, que é o Y aqui, e a gente utiliza o X da população atual para poder gerar uma população nova. A gente utiliza o X, o passo e também a distância. Então a gente faz algumas verificações para ver se a população nova ela é melhor do que a anterior. Se aquele indivíduo da população nova for melhor que o anterior, a gente mantém, senão a gente mantém essa nova, né? Senão a gente descarta e deixa a antiga. A gente vai verificando se aquele indivíduo ele é o melhor, né? É o melhor de todos. Se ele for o melhor de todos, a gente já define ele como um líder. Então a gente verifica. Se aquele indivíduo for bom, a gente mantém aumenta o passo para que ele consiga ir mais longe, se não continua sendo melhor. E caso ele seja ruim, a gente diminui o passo para que ele não extrapole muito, para ele vá um pouco mais devagar. Por fim, a gente verifica se já chegou ao máximo, se já chegou ao resultado final. Se não chegou, o método continua até um máximo de 100 mil iterações.
Como resultados do método, a gente tem aqui os problemas que ele resolveu, as dimensões de cada problema, essa tabela, e a média de iterações de cada problema. Vocês podem ver que ali ele obteve que quase 100% em todos os problemas, ele resolveu com uma velocidade boa, ele foi muito eficiente nesse método que conseguiu resolver. Como considerações finais, a gente tem todos os objetivos do trabalho, eles foram alcançados, a gente modificou o algoritmo, a gente ajustou, né, relacionou a teoria com o código, conseguiu obter resultados. E para trabalhos futuros, é interessante que a gente tenha a comparação com outros métodos para poder, de fato, né, avaliar o desempenho dele. A gente tem aqui algumas referências importantes para o trabalho, apenas algumas aqui, não estão todas de forma exaustiva. Por fim, agradeço ao FOP pelo incentivo à pesquisa, que possibilitou a execução desse trabalho. Muito obrigado. Bom, pessoal, essa foi a apresentação, né, do trabalho desenvolvido pelo Alexander. Eu acredito que ele não apareceu ainda aqui com a gente na reunião. O áudio também ficou um pouco baixo, né? Então, pode ser que tenha aparecido várias dúvidas aí de vocês. Eu como no papel de orientador do projeto, eu me coloco à disposição aqui para tirar alguma dúvida ou alguma parte do texto ali que vocês tenham ficado com curiosidade, se vocês quiserem que eu explique, eu posso explicar também, tá bom? Bom, como não tem, eu vou só fazer um comentário breve aqui para a gente passar para o próximo trabalho, tá? Esse trabalho feito pelo Alexander, ele, além de ter sido utilizado para fazer iniciação científica, né, depois ele fez algumas comparações com outros métodos que ele comentou e ele chegou a apresentar também como trabalho de conclusão do curso dele, ele foi aprovado e bom, ele já está praticamente formado já, e felizmente, né, eu acho que cumpriu uma das atividades de iniciação científica, no meu ponto de vista, né, que foi além de inserir ele nesse contexto de ciência, né, que é o objetivo principal, ele também pode utilizar esse trabalho aí como o trabalho final dele, para concluir o curso, tá? De mais curiosidades aí sobre o método em si, tá? Se alguém tiver, pode me perguntar, fica à vontade. Professora Elaine, pode falar. Não está funcionando a hora do professor Elaine. A senhora pode mandar a pergunta aqui no chat ou pode tentar de novo? Aqui, eu gostaria de que você falasse de que o método foi... Isso, esse método, ele foi desenvolvido pela gente, né? O início dele, a ideia principal, foi... Eu tive a ideia inicial, né? Claro, como orientador, né? E aí eu deslumbrei um algoritmo inicial mais simples, ainda mais simples do que esse que o Alexandre implementou. E aí, quando eu apresentei a ideia para ele, né, eu escrevi o projeto para iniciação científica, eu apresentei a ideia para ele, ele leu,
E no decorrer da atividade, enquanto ele tentava, né, superar as dificuldades da programação e ao longo dos testes, ele foi verificando que alguns ajustes tornariam o método mais eficiente. E aí esses ajustes eu dei a liberdade para ele ir ajustando, né? No fundo, o trabalho é dele, apesar de eu ser orientador, o trabalho era dele, então não fui muito rigoroso com esses testes que ele foi fazendo e as modificações que ele ia propondo, não, tá? Mas foi todo o método, ele tem tanto a parte filosófica do método, né, dessa liderança influenciadora, quanto a questão da formulação, ela foi toda desenvolvida durante esse projeto nosso de iniciação científica. Bom, acredito que agora não tem mais perguntas, né? Acredito que a gente já pode passar para o próximo trabalho, tá? Eu acho que o responsável aí também já está se preparando. O próximo trabalho, ele é intitulado Métodos Numéricos para Integração na Água Rasa 2D. O bolsista foi o Silvestre Bentes Cardoso e a orientadora foi a professora Elaine Furtado. Eu acredito que a apresentação. Olá a todos, me chamo Silvestre Bentes Cardoso, discente do curso de bacharelado em Ciências da Computação, e estou nesse projeto que se chama Métodos Numéricos para a Integração do Modelo de Água Rasa 2D, que tem como autor eu e orientador professor Elaine Furtado, e o autor professor Raimundo Augusto Júnior. Os 4 tópicos discutidos neste projeto de introdução, metodologia, resultado e conclusão. Objetivo: resolver o modelo de água rasa linear 2D pelo método de Arakawa-Segrid. A modelagem de fenômenos da natureza por meio de equações é sempre uma aproximação da realidade. Portanto, a escolha de um bom método numérico para a integração do modelo é fundamental. O modelo de água rasa linear 2D descreve a propagação de perturbações na água e a evolução de outros fluidos incompressíveis em resposta à aceleração gravitacional e rotacional. Aqui estão as equações que descrevem o comportamento do modelo linear em 2 dimensões. O modelo de água rasa linear são derivados do princípio de conservação de massa e de momento, são um conjunto de EDPs, ou seja, equações diferenciais parciais hiperbólicas derivadas da equação de uma via histórica. Aqui a gente tem um sistema de 3 equações diferenciais parciais, em que F representa o parâmetro de Coriolis, RU, RV, R, que são os coeficientes de amortecimento, U e V são componentes de velocidade do fluido, Q é a perturbação de superfície livre, H é a profundidade do oceano. Aqui em Q é o que a gente precisa de estimar. Podemos observar aqui, quando há uma perturbação na superfície, há uma pequena variação aqui. Contudo, a gente pode observar a variável aqui. Essa variável, ela simula a elevação da superfície a partir de uma perturbação no estado de equilíbrio. Bom, aqui podemos ver a discretização para esse modelo. Aqui temos as funções aqui em X periódica em U, V, aqui V igual a 0, e quando chegar no Y,
e a condição de contorno que em Y são rígidas. No entanto, podemos observar aqui que as constantes do modelo são f de U, em que C e D é o coeficiente de arrasto, ρ é a densidade do ar, ρw é a densidade da água, o A é o vento zonal e o F de V é igual a zero. Aqui a discretização para o modelo de água rasa das três variáveis. Aqui temos a discretização para a variável Q, a discretização para a variável U e a discretização para a variável V. Aqui a gente tem todos os parâmetros usados para a discretização do modelo. Aqui temos a grade, em que temos para a variável x, o delta x, para a variável y, o delta y. Temos também aqui todos os métodos usados. Temos aqui o esquema do método de Arakawa-Segui, claro, para as diferenças espaciais. Aqui a gente já tem os resultados do programa feito no GNU Octave, da evolução temporal da variável sem projeções. Aqui a gente pode observar que quando há uma perturbação daquela variável Q, a gente tem uma função gaussiana, e aí depois ela vai se propagando em todo o contorno x e y. Bom, por último temos um vídeo aqui da simulação da função, portanto, para mostrar a simulação do modelo de equação de água rasa Z. Vamos apresentar esse vídeo, que descreve a perturbação, que é aquela função gaussiana que já havia falado antes. Perturbação por todo o contorno do eixo x e y. A gente pensava que haja agradecimento em especial à PROS, ao FOPA, e muito obrigado também à FAPESPA pelo apoio que nos deu nesse projeto. Bom, foi encerrada a apresentação, né? Eu gostaria de saber se o Silvestre está aí para responder algumas perguntas, ou a professora Elane, né, também. Sim, professor, estou aqui. Bom dia, Silvestre. Bom dia, professor. Que honra estar aqui com o senhor de novo. Eu vou fazer uma pergunta para ti aqui, cara. Pode falar. Na verdade, são duas perguntas. Uma é sobre a dificuldade do tema, né? Apesar do modelo de água rasa, ele é um modelo, sim, já de muito avançado. Você precisa dominar algumas ferramentas de uma maneira já muito avançada. Por exemplo, cálculo avançado, né? Então, não é tão fácil de... É bonito no final de ver o vídeo, é bonito de ver os gráficos, mas na hora de interpretação do modelo e de implementação é muito dificultoso. Eu queria saber qual foi as principais dificuldades que tu teve no caminho e como foi que tu superou com a ajuda da tua orientadora. Primeiramente, bom dia a todos que estão na sala. Respondendo a sua pergunta, professor, quando me veio o projeto, eu logo deixei claro a minha dificuldade, mas eu sempre fui um cara meio ambicioso por novos projetos, novas temáticas. Sabendo um pouco a minha dificuldade no cálculo, mas com a ajuda importantíssima da excelentíssima professora Elane Furtado, que eu tive a honra de estar nesse projeto, ela, com a paciência que é natural dela, ela foi aos poucos me dando a base, me dando a ordem, professor, para que eu chegasse até hoje com esse projeto já pronto. Tenho dificuldade, tive, porque, como o senhor bem falou, que é professor de cálculo, já é uma parte mais avançada, mas
como eu vou retornar ao que eu falei anterior, ela me possibilitou a ter uma visão melhor, uma parte avançada deste cálculo. E com a ajuda primordial dela, eu fui pegando algumas pesquisas, professor, vendo vídeos. Ela disse, olha, segue isso aqui. E a gente foi esmiuçando e chegamos nesse resultado, professor. Claro, teve uma parte minha, mas fundamental a minha orientadora. Tá ótimo, Silvestre. Só uma pergunta mais técnica agora. Eu percebi que vocês usaram lá, né, para integrar lá, eu esqueci o nome, vocês me perdoem, mas eu queria saber se vocês testaram outros métodos de integração e por que que esse foi o escolhido, no caso. Bom, a gente não testou não, professor. Esse daqui, visto que todo o problema na natureza, né, professor, precisa de um, resu- de um, de um resultado e precisa ser discretizado para se chegar, porque sabemos que o computador só entende algumas operações básicas. A gente escolheu isso daí, visto que o projeto já era o que a professora usava. Aí ela, como tinha mais afinidade, me passou isso daí, como eu falei, de novo repetindo a fala, tudo dependeu de um ponto de vista dela e da forma como ela lidou com isso daqui. E me repassando isso, professor, a gente se concentrou mais nesse modelo. Mas eu já vou indo mais adiante, professor. Já um pouco fora do contexto da sua pergunta, eu quero ressaltar uma coisa. É fundamental, eu achei extraordinário como é que um método assim um pouco avançado, como o senhor falou, mas que teve um resultado significante, que até me surpreendia aquele olhar de abismado, né? Já no português mais, mais caboclo. Como é que algo tão impressionante que é da natureza tem uma solução na computação, que no caso é o meu curso, e que me deixou com uma visão mais ampla daquilo. Mas voltando à sua pergunta, a gente testou esse único método, porque era um método que a professora tinha uma afinidade, e, claro, teve um pouco de trabalho, mas eu já vou pegando logo para falar a dificuldade que a professora acabou de falar no chat. Sem se me perguntar, eu vou falar que a nossa maior dificuldade foi o trabalho remoto. A internet, não vamos entrar em contexto dela, mas complica muito as nossas resoluções, mas chegamos nesse coisa aí. Mas o único método usado foi esse daí, professor. Tá ótimo, obrigado pelas respostas, Silvestre. Eu quero abrir agora para os outros ouvintes aí, quem quiser colaborar ou fazer algum questionamento para o Silvestre e a orientadora. A orientadora também, se quiser falar um pouco também, deixa o espaço aberto aí. O áudio da professora Elaine não está funcionando, acredito que deu tempo aí, acho que ninguém tem mais interesse. A minha pergunta, então vou fazer uma pergunta aqui, direto aqui para a professora Elaine, que eu fiquei com curiosidade para responder no chat, se outros métodos mais simples de integração eles não serviriam para modelar aquela discretização, como regra do ponto médio, ou regra do trapézio, assim, né? Mas eles, digamos assim, a solução não seria tão precisa quanto que vocês utilizaram, por esse motivo que vocês acabaram utilizando o outro? Quando a professora responde, eu queria dizer que eu achei muito interessante o trabalho, muito, muito mesmo. Tive algumas ideias aqui. Então, de parabéns, tá? Tanto a professora quanto o Silvestre também, tá? Muito obrigado, professor. Desenvolvimento do trabalho.
Vamos ter que fazer alguns testes aí para verificar. Tá ótimo. Bom, como eu estava responsável por essas duas apresentações, né? Acredito que agora o mediador é o professor Lucas, e aí eu acredito que eu vou passar a mediação para ele. Professor Lincoln aí, que está responsável, acredito, de passar a palavra para ele, mas eu já passei, tá bom? Bom dia a todos. Qualquer dúvida aí que vocês tenham, podem me procurar. Perfeito, muito obrigado, Raimundo. Show de bola. Professor Lucas já está online? Nos escuta? Estamos online aqui, meu querido. Show de bola. Deixa eu só... Ai, que saiu. Deixa eu verificar aqui qual é o arquivo. Lucas. Mudanças climáticas, né? Isso. Fica à vontade, você está no comando agora. Tá. Então, eu agradeço aí o pessoal, né, pela apresentação na JAI. Eu estou finalizando aqui o meu pós-doutorado, após um período no exterior, e aí ainda no afastamento, né, mais 4 meses aqui na Universidade Federal de Santa Maria, mas é uma honra poder estar contribuindo aqui com a UFOPA, né, que é a minha casa, e estar junto aqui com o nosso aluno de graduação que conseguiram essa bolsa nos últimos editais, e agradecer pelo convite da Propit de poder fazer parte aqui da sessão. E sem mais delongas, então, pode soltar aí a apresentação. Olá, me chamo Fábio, sou acadêmico do curso de Ciências Atmosféricas e venho por meio deste apresentar o meu trabalho do plano de trabalho Mudanças Climáticas, Análise da Variabilidade Climática na região do Oeste do Pará. A minha professora orientadora é a doutora Ana Carla dos Santos Gomes, e vamos para o seguinte roteiro. A gente vai abordar a primeira introdução, né, de praxe, com objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e referências. Introdução. As alterações climáticas estão a causar mudanças a vários níveis da economia, na saúde e nas comunidades. Segundo o IPCC 2013, é necessário um aumento dos estudos sobre o assunto em regiões vulneráveis, como a Amazônia desde já, e de forma significativa, uma vez que as alterações climáticas poderão ter resultados devastadores. O principal objetivo do nosso trabalho é simular cenários do clima futuro, em escala local, a partir das projeções climáticas já existentes, visando contribuir para o entendimento dos efeitos que as transformações realizadas pelo homem e, consequentemente, pelas mudanças climáticas, influenciarão na região oeste do Pará. Materiais e métodos. A gente usou 4 cidades do oeste do Pará: Belterra, Monte Alegre, Óbidos e Porto de Mós. E a gente utilizou os dados do Banco de Dados Meteorológicos do IMET. A partir disso, a gente empregou uma técnica de organização, que é a estatística descritiva, para sumarizar, organizar os dados. A partir disso, a gente observa que existe nessas cadeias de dados falhas, e elas viriam a inviabilizar as próximas técnicas a serem empregadas. Então, a partir disso, a gente utiliza uma técnica de preenchimento chamada imputação múltipla. Tá? O MISSE, que é utilizado no software estatístico R, é uma ferramenta muito utilizada para que a gente consiga fazer com mais rápida eficiência o preenchimento desses dados. Tá? É um cálculo estatístico, onde ele vai usar a própria base de dados para requerer valores que chegariam próximos da realidade. A partir disso, a gente consegue passar para a próxima técnica, né?
a gente, a partir dessa imputação, a gente retira dela uma base sem falhas e aí só assim a gente aplica testes de normalidade. Esses testes vão utilizar a própria base de dados já toda pronta para fazer aquela verificação. A gente vai tirar valores dessas variáveis e vai, a partir delas, seguir, juntamente com a literatura, se há um possível padrão de aumento ou queda de um valor errado, um valor estranho, e a gente sempre volta a verificar a base. Então, justamente esses testes são utilizados para verificar a normalidade dessa base, se ela está dentro do padrão ou não. E só assim a gente aplica o teste principal, que é o teste que vai averiguar se existe alguma possível tendência dentro dessa série de dados. E aí, só a partir dela é que a gente vai conseguir observar se há alguma possível tendência nas variáveis que a gente estudou, que foram precipitação, umidade relativa do ar, temperatura máxima e temperatura mínima. Com isso, a gente chegou nos seguintes resultados. A gente observou que os testes de normalidade entre todas as cidades e as variáveis de cada uma, eles não têm muita diferença. A gente observou que eles têm praticamente valores parecidos, né? Não são idênticos, óbvio, mas são parecidos. Então, o que mostrou é que, aparentemente, a normalidade dos dados se adequava à modelagem. Então, a gente utilizou a modelagem. O vídeo eu poderia até mostrar, mas como o vídeo é muito curto, a gente não consegue mostrar todos os resultados que a gente teve, então eu achei mais importante a gente mostrar esse teste. O Menkendel não observou na sua modelagem que aparentemente existia uma tendência considerável quando a gente compara com outros estudos ou na literatura. Então, a gente literalmente não seguiu em frente na questão da modelagem com o Menkendel. A gente teve a seguinte conclusão a partir dos resultados. Os resultados aparentemente não demonstraram uma possível tendência de queda ou aumento dos valores das variáveis analisadas como observados em outros estudos. No entanto, não é possível afirmar que as mudanças climáticas não tenham efeito sobre a região oeste do Pará, uma vez que é necessário um período maior do que 30 anos de observações para que se observe qualquer tendência aparente ou considerável. Então, é aquela coisa, a gente precisa de um pouco mais de tempo na nossa região de observações meteorológicas para que a gente consiga extrair delas a informação que a gente busca, que é a questão da possível tendência. A gente não conseguiu, mas em outros estudos feitos, por exemplo, no Acre, no Rio Branco, no Acre, ou no interior do Amazonas, a gente observou que existiu, nesses estudos, algumas tendências, né? Principalmente observadas em algumas estações do ano. Através da extração desses dados, a gente produziu um artigo científico, ele foi submetido a uma revista, tá? E qual seria o possível problema, né? O principal impacto? O principal seria na saúde. Então, a gente titulou o nosso artigo como Condições Meteorológicas e seus efeitos sobre as internações por insuficiência cardíaca no município de Óbidos. Essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Bom, parabéns então ao Fábio. O Fábio tá na área aí, Fábio, para responder umas perguntas? Alô, será que o Fábio está na área? Deixa eu ver na lista aqui. Eu fiquei com algumas curiosidades, aí caso alguém tenha alguma pergunta, não sei se o Fábio está na área. Eu não identifiquei ele aqui também, eu não sei se ele está com outro login. Isso. Aparentemente não, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dar os parabéns ao Fábio, né, pelo trabalho, principalmente também porque houve esse cuidado em transformar isso em um resultado para a sociedade a partir da submissão desse artigo dele, junto com a professora Ana Carla,
Não sei se ela está na área aqui também, vou só dar uma olhadinha, se a Ana Carla se encontra, não está também. Então, mas parabenizar o trabalho deles, né? Eu fico com uma dúvida na questão de como em si a técnica que ele usa pode chegar na questão das mudanças climáticas, né? Então, essa questão da análise de tendência, se tu tem ou não uma tendência a partir do método empregado, e como que a gente poderia fazer esse link com as mudanças climáticas, né? Então, acho que isso poderia ser um próximo passo do estudo e realmente começar a analisar as projeções de modelo para poder verificar como os diferentes cenários de mudanças climáticas podem ser, inclusive, explicados, auxiliar a explicar essas tendências que poderiam ser observadas ou não. No trabalho aí a gente viu que não temos muitas tendências, né? Mas como que a gente poderia, em achando alguma tendência, linkar com a questão das mudanças climáticas. Mas isso aí a gente depois pergunta para eles em particular. Se alguém tiver alguma questão também sobre o trabalho, eu tenho algum envolvimento com a questão, posso responder algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente já pode ir mudando para o próximo aluno. Eu acho que, não sei se alguém vai querer fazer uma pergunta, senão a gente já passa adiante já. Duane está na área aí, né, Duane? Alô, Duane? Beleza. Então fica na área aí, que daqui após a apresentação, provavelmente vai ter alguma perguntinha, tá? Pode tocar o vídeo, então. Então, o sumário vai ser... Vou ter que voltar aqui, porque acho que estava no silencioso, né? Tá. Eu sou aluno do curso de Ciências Atmosféricas da UFOPA e vou estar apresentando um trabalho intitulado A Sazonalidade dos Índices de Conforto Térmico em Área Escolar na cidade de Santarém, Pará, com orientação do professor Dr. Gabriel Brito Costa. Então, o sumário vai ser da seguinte ordem, que é a introdução, objetivo geral, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão, referências e os agradecimentos. Então, a Amazônia ela é formada por um mosaico de habitats bastante distinto e também é conhecida pelas suas belezas naturais e pela sua enorme biodiversidade. E isso ela acaba exercendo uma importante contribuição para o equilíbrio do nosso planeta, pois ela compõe a maior floresta tropical, que essa que nos últimos anos ela tem sido bastante alterada pelas constantes mudanças em seus ambientes naturais. Então, segundo o FAIRSide, de 2007, as mudanças climáticas afetadas pelo desmatamento, elas incluem a redução de chuvas, que é devido à diminuição da reciclagem de água, principalmente na época de seca. Então, quando a floresta ela é eliminada, a temperatura do solo ela tende a aumentar. E isso acaba contribuindo para a alteração do balanço radiativo da atmosfera, e acaba mudando o albedo da superfície, que é importante no estabelecimento da convecção da Amazônia. Então, as áreas naturais de Santarém, ela tem um grande potencial geoculturístico na região, e que tem elevado muito o desenvolvimento socioeconômico da população. Então, a estrutura urbana, ela tem influenciado principalmente na temperatura e umidade ativa do ar, sendo que em uma cidade existem diferenças proporcionadas pelo uso e a ocupação do seu solo, que são resultantes da ação do homem, que estão interligadas às diferenças de topografia, do clima, da geologia do local e presença de vegetação. Então, esses fatores eles são responsáveis pelas mudanças do clima urbano. O objetivo foi monitorar e analisar as condições ambientais da região metropolitana de Santarém, com foco no ambiente escolar do Colégio São Raimundo.
Isso para levar conhecimento aos alunos de ensino médio e à comunidade em geral sobre as condições de conforto térmico humano no ambiente escolar e as possíveis implicações das mudanças climáticas, desse conforto, caso as práticas de sustentabilidade ambiental elas não sejam tomadas por grande parte da sociedade. Então, a nossa metodologia foi a atividade, foi uma atividade que se baseou na Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental Fernando Nonato. Então, para isso, foram coletados dados horários das 8 às 18 horas de temperatura e umidade do ar e foi instalado um termigrômetro digital da marca Instutemp, como na figura. E esse instrumento ele foi instalado no pátio de circulação dos alunos do colégio, com as leituras sendo feitas de hora em hora, em campanhas específicas durante o período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020. As medidas elas foram interrompidas no mês de março devido à instalação da pandemia da Covid-19, que fez com que a escola interrompesse as suas atividades. Então, esses dados eles foram utilizados para calcular um índice de conforto térmico de temperatura e umidade, em que ITU é o índice de temperatura e umidade, o T é a temperatura do ar e o R é a umidade relativa do ar. E Armstrong, em 94, ele classificou o estresse térmico de acordo com a variação do índice de temperatura e umidade. De 72 a 78 é ameno ou brando, de 79 a 88 é moderado, e de 89 a 98 é severo. Então, o índice de temperatura e umidade abaixo de 72 caracteriza um ambiente sem estresse por calor. Os resultados obtidos. As análises elas foram feitas durante um dia inteiro, em modo horário, como foi mencionado. E durante esse período, percebemos que, de um modo geral, a temperatura variou de 24 a 32 graus Celsius, em que houve também um aumento gradual dos valores de temperatura das 8 às 15 horas, durante todo o dia, em todos os meses que foram feitas as medições. E acabou ocorrendo o contrário, a partir das 16 horas, em que a temperatura ela foi diminuindo até as 18 horas. E também é possível perceber que no mês de dezembro e outubro, eles alcançaram os valores de temperatura do ar girando em torno de 32,8 graus Celsius. E esse dado ele foi alcançado, esses maiores picos de temperatura eles foram alcançados às 13 horas. Também foi observado um decréscimo percentual na umidade relativa do ar na escola, e também em todos os dias e em todos os meses em que foram feitas as medições. E como sabemos que a umidade relativa do ar ou atmosférica, ela é a quantidade de água existente no ar na forma de vapor, nós entendemos que essa variável ela é um dos mais relevantes elementos que atuam na atmosfera, pois a sua presença ela é em maior ou menor grau, ela influencia nas temperaturas, no regime das chuvas, na sensação térmica e até mesmo na nossa saúde. Então, foi observado que a umidade do ar ela não apresentou índices perigosos à saúde e bem-estar dos alunos, e também os demais frequentadores daquela escola. Pois, segundo a escala psicométrica da Unicamp, que é para indicação de níveis de umidade relativa do ar que são prejudiciais à saúde humana. Então, essa escala ela indica que entre 20% e 30% é um estado de atenção, entre 12% e 20% é estado de alerta, e abaixo de 12% é um estado de emergência. Então, portanto, a partir de 30% se inicia um estado de atenção. O índice de conforto térmico, temperatura e umidade obtido na escola, ele variou em média de 74 a 86, e ao longo dos horários nas medições dos diferentes meses. Então, é considerado que existe uma condição moderada de estresse no conforto térmico no ambiente escolar, de acordo com a tabela de níveis de conforto que foi sugerida por Tom em 59. Então, sendo vários fatores que influenciam no conforto térmico, e entre eles aspectos físicos relacionados aos processos de troca de calor, que são a condução, a radiação, convecção e evaporação, que ocasionam no organismo ganhos e perda de energia com o meio. Então, através da influência das variáveis meteorológicas, como a temperatura, a umidade, o movimento do ar e a radiação, responsáveis por uma maior ou menor sensação de conforto térmico. Então, dessa forma, podemos dizer que a Escola São Raimundo, do Nonato, ela encontra-se em uma situação de desconforto em situações normais. E essas são as referências. Os agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao CNPq
pela oportunidade e experiência de aprendizado nesse período. E também agradeço ao meu orientador, o professor Dr. Gabriel Brito Costa, pela confiança, os conselhos e as orientações que me foram dadas nesse período. Muito obrigada. Bom, então, parabéns, Duane, pelo trabalho, um trabalho buscando ser bem consistente, né? Claramente prejudicado pela pandemia, né, Duane? Então, como teve o fechamento da escola e tudo mais, né, houve um prejuízo de não ter uma série maior, mas com os dados que foram obtidos, eu acho que tu conseguiu extrair informações importantes, né, e que é o que a Bolsa requer, né, o que o aluno faça um trabalho de iniciação científica. Eu acho que esse trabalho ficou muito bem feito, né, teve esse prejuízo em não termos um pouco mais de série de dados, mas o que a gente pode fazer se houve esse empecilho, mas com os dados que foram obtidos, temos informações importantes, né, que eu gostaria de dar uma sugestão, Duane e Gabriel, de comparar o observado com a climatologia de Santarém, que tem nos dados do IMET, né? A gente poderia ter também uma comparação com o que é a climatologia ali. Estamos tendo acesso agora também aos dados do METAR, do aeroporto. Então, como os alunos coletam horário ali, talvez a gente possa comparar com os dados horário do aeroporto para dar uma consistência maior, né, nos dados, e talvez formar uma série de dados maior, caso haja uma comparação razoável, né, formar uma série de mais longo prazo para chegar nessa questão da sazonalidade, completar um ano, nem que fosse com os dados do aeroporto ali, e fazer esse estudo sazonal, porque a sazonalidade a gente tem esse período seco, período chuvoso em Santarém. E aí eu queria, Duane, fazer uma pergunta para ti, assim, ó, o que tu entende, o que é sazonalidade para ti? Se puder responder para nós aqui. Alô? Olá, professor, tá me ouvindo? Sim. Conseguiu Sim, entender a pergunta, Duane? Um pouco, só estava um pouco cortado, não sei direito. Tá, então vou perguntar de novo aqui. O que tu entende por sazonalidade? O que é a sazonalidade no teu entendimento climatológico, assim? O que causa a sazonalidade? O que é sazonalidade? Então, a sazonalidade ela é algo que acontece em períodos específicos, né? Por exemplo, a seca, ou chuva. Algumas coisas podem interferir, como alguma mudança de tempo não esperado, mas no geral a sazonalidade ou o sazonal é algo que acontece em períodos específicos do ano ou em outras áreas. Sim, eu vou te fazer uma outra pergunta nesse sentido, assim, qual é o movimento astronômico dos astros, da Terra, que causa a sazonalidade? Tipo, agora eu não vou saber de responder. Então eu vou explicar assim. A sazonalidade, ela é o movimento da Terra em torno do Sol, tá? Então, em alguns momentos o hemisfério sul fica mais próximo do Sol, em alguns momentos o hemisfério norte fica mais próximo do Sol, e isso forma as estações do ano. Então, o período da sazonalidade, ele é o período de um ano, né, que é o período em que a Terra dá uma volta no Sol, e isso forma as estações do ano. Tá? Então, isso é a sazonalidade. A sazonalidade é essa variabilidade dos fatores meteorológicos, atmosféricos, no período de um ano. Isso a gente consegue obter ela a partir da média. Tipo, tu pega todas as medidas que tu teve em janeiro, tira a média, tu tem o valor médio de janeiro, o valor médio de fevereiro,
o valor médio de março é assim até dezembro. Então, esses valores médios formam a característica climatológica sazonal de uma determinada região, tá? Então, por isso que aí, como a gente não teve em si os dados para um ano, né, foi prejudicado pela pandemia, seria bom a gente ter um ano, comparar com o que é o normal sazonal pela estação do IMET ou pelos dados do aeroporto, mas, né, tu está fazendo essa caracterização da sazonalidade, ou seja, desse intervalo de um ano onde a gente tem as estações do ano, tá? Então, era mais ou menos essa a pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, pode fazer agora. Não? Enquanto os colegas vão formulando as suas perguntas, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida. Primeiro, me desculpar pelo atraso, né? Porque, para mim, falaram 11h40, e eu sou meio pontual demais. Para mim, era 11h40, 11h40 eu ia estar aqui. Começou um pouco mais cedo, e eu entendo que tem a ver com a dinâmica das salas, do tempo de apresentação e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, me desculpa pelo meu atraso. Peguei já uma parte quase final ali da apresentação da Duane. Esse trabalho, como o professor Lucas ressaltou, foi bastante prejudicado pela pandemia, né? Como nós... Tem algum microfone ligado aí. Quando nós pensamos esse trabalho, foi um pouco antes da pandemia começar, lá em 2019, né? Nós tivemos aí o início dele em 2019, e aí a pandemia começou ali em fevereiro, março de 2020, mais ou menos, mais forte aqui no Brasil, mais forte aqui na Amazônia, onde os espaços começaram a fechar, né? As escolas começaram a suspender as aulas, e tínhamos uma esperança de que essas coisas mudariam ou melhorariam em 2021. Então, prorrogamos o projeto, né, do edital passado para esse edital, foi o mesmo projeto de 2019, com vistas a, de repente, conseguir salvar alguma coisa para esse ano. Infelizmente, o ritmo da vacinação e do gerenciamento da pandemia não foi o mais adequado para que nós terminássemos a pandemia a tempo de fazer, né, mais medidas ou ter mais segurança em continuar as medidas lá na escola. A escola continua fechada, talvez esteja num plano de retomada agora. E o que a Duane está trazendo para vocês aqui são aqueles resultados ainda dos primeiros meses que foram medidos. E assim que a pandemia passar, assim que as coisas se normalizarem, nós temos fé e esperança que isso vai acontecer. Quem sabe nós podemos retomar, né, o projeto com mais segurança e com mais garantias de longo prazo para ele, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Gabriel, é isso aí mesmo, né? Realmente a gente precisa dessa segurança, né, para poder seguir essa atividade, que ela é muito importante, principalmente também a questão da universidade se aproximar com a escola, de já estar dentro da escola, formando o jovem cidadão lá dentro da escola, né? Então, a importância do impacto da universidade na vida dos jovens, né? Eu acho que esse trabalho tem esse caráter que é belíssimo, né? De entrar dentro da escola e fazer medidas lá, envolver aluno. Ele é um trabalho muito, muito importante nisso, né? E as medidas meteorológicas em si, né, que se obtêm são muito importantes também, né? Dá para fazer depois, com calma, essa questão de pegar os dados lá do METAR do aeroporto, que a gente tem uma maneira de pegar e comparar se a escola e o aeroporto estariam, de repente, falando a mesma língua, ou se, por causa da diferença de distância, há uma certa diferença, né? E comparar com o comportamento normal, o sazonal, né? Que já é bem estabelecido. Logo no início de 2019, eu estava fazendo de uma maneira à parte do projeto, em comparação com os dados do INMET, né? Nós temos a estação do INMET ali numa região mais alta. E dava para ver que havia uma diferença
dos padrões de temperatura e umidade, porque lá é uma região mais alta, lá as temperaturas eram menores, né? As temperaturas aqui eram, digamos que aqui, a região da escola é mais quente e mais seca um pouco, mas aí depois a estação da IMET começou a não funcionar mais, começou a entrar em parafuso, em colapso, Isso. e aí ficou difícil de fazer as associações, mas nos primeiros meses eu fiz isso com os dados do IMET, não com do aeroporto, que eu acho que Sim. o aeroporto tem até mais constância, né? Mais constante as medidas. Isso. Porque é possível uma fazer operação humana lá, né? O cidadão ele está sempre lá. E agora o aeroporto ali, a Infraero, está disponibilizando os dados, tem um programa que tu baixa e consegue recuperar esses dados no METAR. E aí tu lê a mensagem METAR e obtém o dado ali para poder fazer essa comparação. Acho que daria um corpo bem bacana no trabalho, e até para puxar para séries de mais longo tempo, talvez, e poder aplicar o índice de conforto térmico ia ficar um trabalho aí para uma possível submissão de artigo ou de novos planos de trabalho, né? Acho que aí tem muito caminho aí pela frente, mas de qualquer maneira, parabéns aí ao professor Gabriel, parabéns a Duane, um trabalho, principalmente só por entrar dentro da escola e levar esse envolvimento com o jovem estudante, já é de muito parabéns. Parabéns, pessoal. Obrigado. Podemos passar para a próxima apresentação. Quem seria? Eu acho que é o Marcos Godinho, se não me engano. Tá na área aí, Marcos? Tá. Então fica na área aí, Marcos. Obrigado. Que depois do vídeo, então, a gente faz umas perguntas, algumas questões. Então pode iniciar a apresentação. Olá, me chamo Marco Godinho dos Reis, sou aluno de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vim aqui nesse vídeo falar um pouco sobre o meu plano de trabalho de iniciação científica executado em 2019 e 2020, sob a orientação do professor Dr. Carlos Pérez. Estudo o plano de trabalho sobre variabilidade da coluna total de ozônio e dinâmica da atmosfera dos eventos de ciência por continentais sobre o sul do Brasil em 2017, com apoio e fomento científico. A apresentação passará para o roteiro de introdução, objetivos, resultados, conclusões, agradecimentos e referências. Na introdução, eu trago alguns poucos conceitos fundamentais para a compreensão do tema da descrição, como o próprio ozônio, que é um dos principais gases dados constituintes da atmosfera e de fundamental importância para a difusão de radiação ultravioleta nociva. Seria esse pesquisa. A coluna total de ozônio, que é uma das principais formas de expressar e de medir o teor de ozônio da atmosfera, e ela geralmente expressa a unidade tóxica do ozônio antártico, que é uma região de depressão área de escala do conteúdo de ozônio da atmosfera sobre a região antártica. E os eventos de influência fraca de ozônio antártico, que é o principal objeto de estudo desse plano de trabalho. E são fenômenos onde ocorre o transporte de massas de ar em ozônio atmosférico para regiões de média latitude, onde provoca a redução da coluna total de ozônio e aumento da radiação ultravioleta incidente. O objetivo, portanto, do plano de trabalho foi a identificação e análise das dinâmicas da atmosfera dos eventos de influência por ozônio antártico sobre a região sul do Brasil no ano de 2017. Para isso, para tanto uma divisão da metodologia que eu trouxe aqui nesse programa, primeiramente, nós obtivemos as médias diárias da coluna total de ozônio obtidas para os meses de satélite entre agosto e novembro de 2017, que é o período de agosto e novembro, né, que é o período de maior atuação do buraco de ozônio antártico. Seguida de uma identificação do objetivo de redução extrema da coluna total de ozônio abaixo do limite de média climatológica menos 1,5 de padrão. Seguida de uma análise dinâmica da atmosfera e da vestibular das massas de ar, através de campos de velocidade potencial absoluta, dos níveis 600 e 700 graus de temperatura potencial, que são os níveis de maior concentração de ozônio na estratosfera, para os níveis entre agosto e novembro de 2017. E também diretórios retroativos do modelo RESPET,
abaixo do valor médio de redução do volume total de ozônio observado pelos estudos para a mesma região. Pérez e colaboradores identificaram para um longo período de tempo uma redução média do volume total de ozônio durante o manejo desses eventos de 9%, aproximadamente 9%. Mas para exemplificar a etapa de análise da estratosfera, eu trouxe aqui o exemplo do dia 27 de agosto. O evento do dia 27 de agosto foi o evento com maior redução percentual da coluna total de ozônio. Essa figura 4 traga no painel A, B e C os campos de velocidade de potencial absoluto para os níveis 600 km de temperatura potencial. Os painéis D e F, os campos de velocidade de potencial para os níveis de 700 km de temperatura potencial. Através disso é possível observar, constatar a origem polar dessas massas de ar através do aumento do valor de velocidade de potencial absoluto, principalmente durante o dia 27 de agosto. Como é possível observar através desse filamento polar com maiores volumes de velocidade de potencial passando sobre a região do Observatório Espacial do Sul. E confirmando essa origem polar, também a trajetória reprodutiva do modelo Redshift para os mesmos dias, todas sugerindo evidenciando uma origem polar com trajetórias reprodutivas remontando desde a região da Antártica. O trabalho chegou à conclusão, portanto, de que ocorreram 6 dias de redução extrema no volume total de ozônio no período observado, com 5 dias, 5 eventos sendo confirmados como descrito no lugar do buraco de ozônio antártico, com uma redução média de 5,5% no volume total de ozônio. E com um campo de velocidade potencial absoluta, também evidenciando a origem polar, assim como as trajetórias reprodutivas do modelo Redshift, reforçando assim a importância ainda da realização desse tipo de estudo e observação desses fenômenos, a compreensão das efeitos secundários do buraco de ozônio antártico e da camada de ozônio como um todo, e aperfeiçoamento para subsidiar futuros estudos e aperfeiçoamento de modelos que garantam e promovam a segurança da população que sofre a influência desse tipo de fenômeno. Os autores expressam agradecimento ao CNPq, ao FAMEI, ao FOPA, ao IEG, ao PCBT, ao curso de Ciências Atmosféricas, ao Projeto MES, ao BIP, todas as demais instituições de pesquisadores colaboradores. As referências utilizadas nos slides. Pela atenção, até a próxima. Bom, então, parabéns, Marcos, pela tua apresentação, pelo teu trabalho, Eu tive a grata experiência de poder ser teu orientador em duas bolsas, uma seguida da outra. Na bolsa anterior, a gente conseguiu fazer a publicação de um artigo do Marcos na revista o Anuário de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse último plano de trabalho a gente ainda está buscando dar uma melhorada nele, uma embasada um pouco mais consistente para fazer uma submissão em algum outro jornal, uma outra revista, Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante trabalhar com o Marcos durante esses 2 anos, e saber que a gente conseguiu produzir, conseguiu mandar para eventos, Marcos conseguiu participar do Simpósio Internacional de Climatologia, o Congresso Brasileiro de Meteorologia, tudo a partir dessa temática. E, Marcos, eu vou deixar aqui aberto para pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Mas eu já vou largando uma antes, que são 2 perguntas assim. Então, por que a análise foi feita ali entre agosto e novembro? Tá? O porquê da escolha desses meses? E qual seria o impacto tanto na sociedade como
na fauna e na flora, alguns possíveis impactos desses eventos de redução de ozônio sobre o sul do Brasil. O que isso poderia impactar seres humanos, animais e plantas? Essas duas perguntas aí para nós começar, e aí o pessoal que tiver mais perguntas já pode deixando afiada aí para perguntar logo após a tua resposta, tá? Então, Marcos, contigo aí. Bom dia, vocês conseguem me escutar? Sim, está um pouquinho baixo. Melhorou agora? Melhorou. Olá todo mundo, né, que está aqui na sala. Bom, quanto à primeira pergunta, professor, agosto a novembro é o período de primavera no hemisfério sul, né? E é o período em que o vórtice polar antártico, né, que é a região onde ocorre o buraco de ozônio antártico, ele está mais enfraquecido. E nesse período, massas de ar começam a se descolar da borda desse vórtice e se dirigir a regiões de médias latitudes. Por isso que esse é o período de tempo que nós fazemos essa análise, né? E é também um período que climatologicamente acontece, né? Também o maior número desses eventos. Quanto à segunda pergunta, os efeitos, são vários os efeitos, né? Porque a redução do conteúdo de ozônio da estratosfera pode provocar um aumento, né, da incidência de radiação ultravioleta, que é aquela radiação solar que é prejudicial à saúde dos seres vivos, né, tanto dos humanos quanto dos animais, de todos os seres vivos que vivem na superfície. Exato. Que mostram os impactos negativos desses eventos na região de sul, como lá no Rio Grande do Sul, com até espécies de anfíbios, né, que são totalmente incríveis, desaparecendo por conta desses efeitos nocivos à saúde. Exato. Perfeito. Perfeito, Marcos. É isso aí mesmo. Muito obrigado pela tua resposta. Só complementando ela, assim, né? Então, o porquê da escolha do período de agosto a novembro, que é quando o buraco de ozônio antártico ele é ativo, né? No restante do ano não existe buraco de ozônio. O buraco de ozônio se forma na primavera do hemisfério sul, a partir da formação do vórtice polar, que impede que massas de ar vinda de outros lugares com mais ozônio entre na região antártica, e com os primeiros raios solares, né, ele começa a liberar as moléculas de cloro, que cada molécula de cloro dos gases CFCs consome 1 milhão de moléculas de ozônio, formando o buraco de ozônio antártico. A partir da primavera, esse vórtice polar ele se desestabiliza e ejeta essas massas de ar em direção ao sul da América do Sul, ao sul da África, ao sul da Austrália, né? Dependendo da dinâmica atmosférica em cada evento. E o trabalho do Marcos, então, ele contabilizou esses eventos, né, de ejeção de massa de ar pobre em ozônio, vinda do buraco de ozônio antártico sobre o sul do Brasil, que já é uma região bastante habitada, né, tem bastante população lá, e os efeitos dessas reduções de ozônio são os aumentos na radiação ultravioleta. Uma redução de 1% no conteúdo de ozônio pode causar até 2% de aumento na radiação ultravioleta, e trabalhos novos relacionados a esse tipo de influência do buraco de ozônio antártico, ele pode aumentar em até quase 3 vezes 3% a radiação ultravioleta. Então, isso pode ocasionar câncer de pele na população. Teve um artigo do nosso grupo que apontou esses eventos como uma das possíveis causas da redução de espécies de anfíbios, que a partir do aumento da radiação UV, eles ficam deformados e mais facilmente predados, né? Então, essa questão ambiental se torna de bastante importância os estudos, né? E o Marcos conseguiu contribuir bastante para o avanço da ciência na área, ao publicar o seu artigo agora no ano 2021, e é sempre bem-vindo a seguir trabalhando no grupo, mesmo com o final da Bolsa, para que a gente possa seguir desenvolvendo novas atividades com relação ao assunto. Eu pergunto se alguém tem mais alguma perguntinha para o Marcos aí, pessoal, se alguém ficou com mais alguma dúvida. Então, vamos dar-lhe uma, dou-lhe 2 e dou-lhe 3.
Então tá, pessoal, muito obrigado pela sessão, acho que foi uma sessão bastante importante na área aí de geociências, tá? E a gente fica muito contente de estar junto com vocês aqui, parabenizar a UFOPA, a Propit e a PROCE pela organização da jornada acadêmica, né? A gente fica muito feliz em saber que a UFOPA consegue fazer um evento não só presencial, mas assim remoto, e que está dando certo, deu certo, conseguimos apresentar o trabalho dos nossos estudantes, agradecemos muito, e meus amigos aí, tudo com vocês aí, Bruno, e isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a todos os alunos aí que apresentaram o trabalho. Tá? Nós vamos agora para o intervalo aqui na nossa sessão. Nós retornamos à tarde, tá? Com mais 2 sessões do nosso seminário de iniciação científica. Muito obrigado a todos. Excelente apresentação, excelente mediação. E aguardo todos vocês à tarde. Grande abraço.